Segundo ponto, entregar sem uma ordem judicial. Teve gente que foi contra isso? Teve. Mas a diretoria do Corinthians resolveu atender o pedido, mesmo sem ordem judicial, só que dessa maneira. Então vai chegar na mão do Ministério Público, mas não vai chegar assim diretamente. E foi dado aquele recado, olha, se vazar, foram com vocês aí, que a gente tomou o devido cuidado aqui e entende que isso não tem que vazar, porque tem documentos sigilosos e tudo mais. Tá certo? Foi desta maneira que o Corinthians entregou e muito em breve o Ministério Público deve ter acesso. Exatamente como eu falei lá no último sábado, e se confirmou hoje, nessa segunda-feira, matéria da Gazeta e depois confirmada em nota oficial pelo próprio Corinthians. Tá certo? Esse é o entendimento, essa era a discussão e foi por isso que aconteceu. Tá bom? Durante essa discussão, inclusive, vários advogados ali do Corinthians foram consultados, uma juíza foi consultada, outros advogados que prestam serviço foram consultados, todo mundo tentando discutir, baseado na lei, o que o Corinthians deveria fazer nessa situação, o que poderia, o que deveria, o que gostaria de fazer. Houve um entendimento ali de todo mundo, mas tudo isso porque o Osmar Stabile, pelas pessoas que eu conversei, deixou claro desde o início que, olha, eu vou enviar. A justiça está solicitando e eu vou enviar. De que maneira nós vamos enviar? Aí, ok, vem cá, chamem os advogados, os especialistas, mas o Osmar Stabile em nenhum momento pensou ou comentou com algum par de que teria a intenção de não enviar estes documentos. Isso não aconteceu em absolutamente nenhum momento. Pelo contrário, a pressão dele, que vinha para cima dele, era justamente para ele não enviar, porque sabiam que ele ia mandar para frente, como mandou. Tá bom? Que mais? Agora sobre a coletiva aqui de Romeu Thomaz Júnior e Leonardo Pantaleão. Resumindo, Romeu falou muito mais do que Leonardo Pantaleão. Normal, era de se esperar. Romeu Thomaz Júnior passou o cronograma do estatuto. Então nós temos agora aí, né, setembro, outubro, novembro, dezembro. Formulação das últimas questões do texto, votação no Conselho, votação na Assembleia Geral, enfim, tá tudo lá. Outubro, novembro e dezembro a gente vai ter isso definido, muito bom, e bate com aquela promessa lá de trás que eu falei que a gente tem que cobrar, porque o Romeu prometeu que até o final do ano resolveria tudo isso. Se mantiver isso, de fato, vai cumprir essa promessa e vai resolver. Até uma coisa que ele falou que eu acho importante se o Estatuto tivesse sido reformado, sei lá, há um ano atrás, você imagina quantas situações importantes deixariam de constar no Estatuto, porque elas aconteceram durante o mandato do Augusto Melo, ninguém tinha se atentado naquilo, como, por exemplo, aquele absurdo do dia 31 de maio da invasão ao Parque São Jorge, e agora aquelas coisas serviram, pelo menos, para as pessoas olharem para o lado e falar, cara, a gente tem que inserir isso aqui no Estatuto. Então, o Estatuto acho que vai estar muito mais preparado, muito mais robusto, não perfeito, claro que não, mas do que estaria se fosse feito há um ano atrás, por exemplo. Que mais? Cartões na Comissão de Justiça. Eles confirmaram uma informação que, se você acompanha a Salazar TV, você já sabia. Eu já tinha contado aqui para vocês, de que a Comissão de Justiça, ele confirmou de que vai ter toda uma alteração na comissão, porque o Herói Vicente é o presidente da comissão, vai se tornar diretor, provavelmente da diretoria de novos negócios, então vai ter que ter um novo presidente nessa comissão, a gente não sabe quem é, mas o caso está na Comissão de Justiça, que é a comissão que também levou o caso do Augusto Melo antes para a ética. Pantaleão vai acompanhar, e uma coisa interessante, a Comissão de Justiça ela não tem prazo, mas o próprio Pantaleão já se comprometeu de estipular prazos e fazer a coisa andar. Não é porque não tem prazo que nós vamos empurrar com a barriga. Achei ótimo que isso partiu do próprio Pantaleão, dito em on ali na frente, todo mundo está gravado, ou seja, ele vai ter que cumprir e todo mundo vai poder pressionar nesse sentido. Excelente. Que mais? O Pantaleão falou sobre apropriação indébita, olha só, né? Muita gente que não acreditava, não acreditou no que eu falei, ou não entendeu o que eu falei, ou, não sei, não quis entender o que eu falei, né? Quantas pessoas falaram, você disse, Salazar, que não tem apropriação indébita? Não fui eu que disse. Não, mas você só ouviu o Leonardo Pantaleão? Não, é que o Leonardo Pantaleão era, em tese, o responsável por fazer o boletim de ocorrência. E a pergunta foi sobre a elaboração do boletim de ocorrência. E outra, não tínhamos as informações que temos hoje, né? Trouxe a informação para vocês e muita gente achou ruim, falando que eu estava defendendo, ou está defendendo a RT. Pelo amor de Deus, eu estou trazendo informação. Eu questionei o Pantaleão, por que vocês não fizeram o boletim de ocorrência por apropriação indébita? Ele me deu aquela resposta e a autorização para dizer que foi ele quem disse aquilo. Eu sei que às vezes você quer que eu aqui desabafe e fale alguma coisa, mas não posso. Eu tenho que ser sincero com você que está aí do outro lado. Eu tenho que te informar da maneira correta.
Às vezes pode agradar a você, de repente, ouvir de outra pessoa falando que são bandidos e tudo mais. Mas enquanto isso não for comprovado, a gente aqui não pode falar isso. Tem que tomar cuidado. Esses casos dos cartões e das notas é a mesma coisa. O caso dos cartões, por exemplo, é muito mais simples de você responsabilizar os ex-presidentes. Se tiverem gastos lá para uso pessoal, como já comprovadamente teve, pelo menos no caso do André Sanches, ele já assumiu. Os outros vão se defender ali de uma coisa ou outra. Mas se tiver, for comprovado, acabou. Os responsáveis são eles, os ex-presidentes, cada um no seu cartão, cada um vai responder pelo seu. Agora, o caso das notas, nós não temos até agora, nós não temos até agora a certeza, a convicção, a tranquilidade para afirmar quem são os responsáveis, os beneficiários, os que deram permissão ou não fizeram a fiscalização devida sobre aquelas notas que está na cara, como eu disse, que teve coisa errada ali. Se foi o Duílio porventura, vai responder e ser punido por isso e acabou. Agora, e se não foi o Duílio? A gente vai poder criminalizar moralmente o Duílio? Não sei, vai de você. Da minha parte, isso não vai acontecer com o Duílio, com o Augusto, com o Andrés, com ninguém. Da minha parte, eu serei sempre responsável e vou na linha do que a investigação vai mostrar. Porque é o promotor, é o policial, é a juíza. São eles que vão dizer para mim, não sou eu. A não ser que apareçam coisas novas. Você entende? Quando o Pantalhão falou sobre a individualização dos atos e responsabilidades, é exatamente o que eu tenho falado aqui. Bate exatamente o que eu estou falando. E aqui, no caso, é um advogado criminalista. Sabe do que está falando. Certo? O Pantalhão também sugeriu que no estatuto tenha a situação dos presidentes pagarem do bolso, serem responsabilizados e terem que ressarcir o clube em caso de comprovação de eventuais danos financeiros. Eu acho excelente e digo mais, não precisa nem estar no estatuto, né? Isso está na lei geral do esporte e também na lei civil. Você já tem isso previsto. Colocar no estatuto seria melhor ainda. E eu achei interessante o Pantalhão trazer essa discussão e concordo com ela. Tomara que isso aconteça mesmo. O caso do Romeu andando, anotei aqui, Pantalhão despachou sobre lá os cerca de 26, eu acho. Mas se existisse essa dívida da Odebrecht, ia ser o dobro da dívida da Arena. Hoje é só a Caixa. Não é impossível pagar esse estádio, gente. Não é impossível. Será que ninguém consegue ter essa visão? Hein? Imagina a visibilidade. Tudo bem, Thiago, se você acha que é um mundo mágico de Oz, você não sabe quantas pessoas têm de dinheiro por aí, filho. Empresas que têm dinheiro, empresas bilionárias, você não tem noção, entendeu? É que você vive no seu mundinho, você vive no seu mundinho, mas você não sabe, entendeu? Você acha que 800 milhões para alguma empresa aí, 700 milhões, você acha que alguma empresa isso é impossível? Para, filho. Isso aí para a empresa isso aí não é nada, velho. Entendeu? Isso aí não é nada, entendeu? Então, enfim, eu acho que, né, a Arena, ela é pagável e eu não acho impossível pagar a Neoquímica Arena, tá? Fé não nos falta, Samir. Samir, eu não sei, mas você, quando o Romeu fala, eu vejo o Andrés falando. Eu não sei você, mas quando o Andrés fala, eu vejo o Romeu turma falando, eu vejo o Andrés falando. Tem que valorizar a Arena. Samir, minha mulher é sua hater, mas eu não sou pau mandado, Marcos Aurélio. Verdade, Samir, perdem muito tempo se justificando ao invés de trabalhar. Eu também achei um verdadeiro desbarate isso que ele falou. Quem vai investir no Corinthians com esse bando lá, as entrevistas desse cara, agora concordo com você, se for pagar a Arena, concordo. E os name rights pode ajudar muito a pagar essa dívida. O problema é que tem os juros, né? Isso mesmo, Samir, o pessoal não acredita na força do Corinthians. Não acreditam. O próprio torcedor, entendeu? O próprio torcedor. Eu falei aqui, o cara, mundo mágico de Oz. Cara, vocês acham? Sabe o que eu faria? Em vez de eu pegar 70 milhões por ano, eu priorizaria o seguinte: 30 por ano, 50 por ano, mas com o valor à vista da dívida paga. Pronto. E fazia um contrato de 10 anos. 50 por ano e a dívida paga. Eu sei, cara, é difícil, mas não é impossível.
entendeu? Não é impossível, tá? Nem na própria Neoquímica, isso é nada, Samir, o Júnior Liro. Samir, já pensou? Arena Sete Mares, Arena Rei do Café, top, hein? Meu Deus do céu. Arena Sete Mares, com aquelas... ia colocar os restaurantes lá dentro do Sete Mares, hein? Sensacional, hein? O Samir, a Arena vai estar até no filme, velho. Chegou a ver, sim. Fora que 700 milhões é total hoje. Se for pagar à vista, deve cair para uns 400. Sobraria uns 300 dos 700 aí para dividir em 10 anos. Entendeu? É isso, velho. Né? Nós estamos falando de 700 milhões de dívida, né? Que eu já nem sei quanto mais tá a dívida da Arena, né? Cara, pô, uma empresa paga fácil isso, velho. Entendeu? Paga fácil. Sabe, tem muita empresa que fatura mais de 1 bilhão por trimestre no Brasil, é só pesquisar. Mas os caras acham que é o mundo mágico de Oz, igual o camarada falou de mim aí. Entendeu? É que as pessoas não têm visão. Não tem visão. Cara, quando eu abri esse canal, hoje, graças a Deus, é um dos maiores canais de Corinthians, né? Tá falando capitão corintiano, ele trabalha na TV Corinthians, né? E ele falou pra mim que eu sou o maior canal de Corinthians no YouTube, né? Eu até falei pra ele, não, pô, tem aí outros aí, tem meu timão. Ele falou, não. E, cara, eu comecei sozinho, né? Com a ajuda dos amigos, entendeu? Né? Com a graça de Deus. Cara, e o canal tá indo, né, muito bem, graças a Deus. Sabe, agora você imagina pegar o Corinthians, cara, né? Um nome centenário de 35 milhões de fiéis. Cara, de uma história incrível, de títulos e mais títulos. Os caras não têm noção, velho. Os caras não têm noção. Os caras não têm noção que eles têm em mãos, tá? Mas, entendeu? Fazer o quê, né?